nosso orador de hoje, vem cá, é o nosso querido Edinho. Vocês todos conhecem, né? Nosso irmãozinho, que vai hoje nos brindar com sua mensagem. Tem bastante gente aqui que eu conheço. Então o Marconi está aí. Mas tem gente aqui que eu não lembro, não. Eu já frequento essa casa aqui faz bastante tempo já. Aprendi bastante coisa aqui e que me ajudou muito na minha vida. E a gente está nesse trabalho da divulgação da doutrina espírita. Mas assim, antes da gente começar, eu quero dizer só uma coisa assim, que bom que nós viemos, né? Porque tem muita gente que ficou pelo caminho, tinha o projeto de vir, mas não conseguiu. Por um motivo ou outro, um atraso ou outro, um compromisso a mais, acabou não conseguindo vir, mas nós viemos. E por que eu digo que bom que nós viemos? Porque a misericórdia divina conhece cada um de nós melhor que nós mesmos. E sabia da intenção de cada um de nós de estarmos aqui. De modo que preparou energias específicas para cuidar de cada um de nós enquanto a gente permanecer aqui nesta noite, hoje. E por que eu digo energias específicas? Porque cada um de nós temos uma dificuldade. No dia de hoje temos uma deficiência diferente. Então às vezes tem alguém aí que possa estar procurando um trabalho. É um tipo de energia. Pode ter alguém que brigou com o filho, é outro tipo de energia. Pode ter alguém aí que está muito cansado, trabalhou demais, é outro tipo de energia. Pode ter alguém aí que está prestes a viajar, está numa energia, é outro tipo de energia. Pode ter alguém aí que de repente brigou com a esposa. Isso não acontece. Outro tipo de energia. De modo que o fato da gente cogitar vir aqui hoje, misericórdia divina falou assim: vai que a sua energia vai ficar preparada. E a misericórdia divina está envolvendo cada um de nós nesse momento. Acredite que nesse instante e o tempo que a gente permanecer aqui, você estará envolvido pelas energias de Jesus. É como se Jesus estivesse falando para nós: eu sei que você está sofrendo, eu sei que você está com medo, eu sei que muitas vezes você não sabe que caminho seguir, mas eu estou contigo, não te abandonarei, continuarei sempre do teu lado, esteja também comigo. Então que nós todos, abençoados por estas energias, possamos estar com Jesus nesta noite e em todos os dias da nossa vida. É o que eu desejo para mim e para cada um de vocês. E hoje, dando a sequência, né, nos estudos que nós temos feito aqui, o pessoal da casa, eu, a Carla, o Seander, a Estela, nós estamos estudando o livro Roteiro do Chico, né, pelo Espírito do Emmanuel. E hoje, o estudo de hoje fala assim, o grande educandário. O que é que o Emmanuel, através do Chico, chama de o grande educandário? Simplesmente a terra da qual nós fazemos parte. Simplesmente esse lugar que nós habitamos aqui. Que é uma grande, ele fala assim, que é uma universidade sublime. Onde nós vamos passar um período aqui, para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que a gente faça algo de bom para nós e também para este mundo o qual nós estamos fazendo parte aqui. Então quando eu li lá isso daí, a primeira pergunta que me veio à cabeça assim: mas como é que é esse negócio aí do grande educandário? Como é que é esse negócio aqui? Por que tem isso aqui? Quem é que está aqui? Este livro foi escrito em 1952. Então naquela época, o Emmanuel relata que nós, naquela época, éramos algo em torno de 2 bilhões de espíritos reencarnados aqui. Sabe quanto nós somos hoje? Chegando a 7, né? Algo em torno aí de entre 6 e 7 bilhões
de espíritos vivendo aqui. Ou seja, nós costumamos pensar muito em quem? Em nós, não é? Nós costumamos pensar muito em nós. Porém, nós estamos sozinhos? De maneira alguma. Nós temos uma galera do nosso lado, algo hoje em torno de 7 bilhões de espíritos vivendo aqui. Só que ele fala mais. Lá quando ele cita dos espíritos vivendo aqui, ele fala mais. Ele diz que nós temos bilhões de inteligências subhumanas se desenvolvendo aqui. De modo que o lugar que nós estamos aqui vivendo, apesar de repente não gostarmos, acharmos difícil, acharmos um desafio imenso, muitas vezes a gente não acha que não dá conta, a gente acha coisa para reclamar de tudo, né? Vocês querem ver? Quem daqui hoje reclamou do calor? Tá vendo? Do calor. Mas teve gente que não ficou preocupado só com o calor, porque bem à tarde, formou um tempo ali, né, Carlão? Fez um tempo, nós ficamos pensando, e agora? Será que eu vou no centro? Se cair uma gota eu não vou. Ainda bem que não veio. Mas se tivesse chovido, a gente acharia uma dificuldade de vir para o centro também. E talvez alguns de nós nem teríamos vindo. Porque a gente começa a achar desculpa para uma coisa aqui, para outra ali, e a gente acha tudo muito difícil. E de repente esquecemos da essência de estarmos aqui. Não entendemos que cada período pelo qual nós passamos e vivemos é necessário. Se faz necessário. Porque nós estamos vivendo aqui, junto com mais um monte de gente, muitas vezes achamos que estamos sozinhos, né? Mas tem mais um monte de gente do nosso lado. Tá, mas vem cá. Aí, pergunta 132 do Livro dos Espíritos. O Kardec perguntou lá para a espiritualidade. Qual é a finalidade de nós estarmos aqui? Qual a finalidade da reencarnação? A resposta é: para que a gente atinja a perfeição. Então, muitos de nós estamos numa encarnação de expiação, e está lá. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Alguns outros por missão. Só que não é só para atingirmos a perfeição que nós estamos aqui. Esta obra, este educandário, este planeta é obra de Deus. E cada um de nós tem o dever de contribuirmos na criação desta obra. Isso é o que está lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. E aí a pergunta que a gente faz: qual é a contribuição que eu tenho dado? Quanto é que eu tenho contribuído para esta criação da obra de Deus? O que eu tenho feito? Em que eu tenho pensado? Porque tudo bem que a gente sofre uma pressão muito grande aqui por conta da matéria, para que a gente vá atrás do quê? Da matéria, para que a gente corra atrás de coisas materiais, tanto que a gente inverte muitas vezes o nosso processo, porque na verdade a gente deveria correr atrás do quê? Daquilo que é mais importante para cada um de nós, que é o nosso desenvolvimento, nosso crescimento, nosso conhecimento e o nosso aperfeiçoamento, visando sempre o quê? Visando sempre Deus. Esse é o nosso fim. Porque a única certeza que todos nós temos aqui, a única certeza, é de que um dia nós vamos desencarnar. Não é isso? Dizem inclusive que existe uma fila. E eu gostaria de saber se por acaso alguém que está lá atrás na fila gostaria de trocar de lugar comigo. Né? Porque a única fila que a gente não quer furar é essa. Não é verdade? Se for uma fila do mercado, a gente, né? Se for uma fila de mercado, a gente gosta de furar, né? Uma fila no trânsito, a gente gosta de furar, né? A gente adora furar fila, não é assim? No banco, né? Você chega assim, você olha aquela fila gigante no banco. Aí você vai, olha lá, terceira pessoa na fila. Quem é? Amigo seu. Amigo, mas assim, não é muito amigo assim, é amigo.
Mas, gente, imagina a situação. Você no banco, umas 35 pessoas na tua frente. A terceira pessoa da fila é amigo, mas não é aquele amigo assim. Gente, neste momento, essa pessoa é o seu melhor amigo. Não é questão de ser amigo. Nesse momento que ele é o seu melhor amigo, o que a gente faz? Vai cumprimentar o cara. E aí? Tudo bem? Dá um abraço aqui. O cara fica até com medo. Jesus, o que está acontecendo? Né? Fala, então, rapaz, você vê que filho enorme. E o cara vira para você e fala assim, teu amigo lá, o terceiro. Ele fala assim, nossa, 40 minutos que eu estou aqui. O desgraçado não fala nada, só fala isso. Não pergunta para você o que você veio fazer. Aí você fala, nossa, será que eu vou ter que enfrentar tudo isso? Ele vira para você e fala assim, vai. Você fala, ordinário, vou ter que ser mais direto. E você vira e fala assim, escuta, eu estou aqui com esse boleto, o cheque já está pronto, é só pagar. Sabe que você não paga para mim? Aí você esconde, para o resto da fila não ver. Aí você tenta passar para a mão dele assim, paga esse boleto para mim. Aí ele fica olhando para tua cara, ele não sabe se fala sim ou não. Aí você faz um elogio para ele, porque aí ele pega o boleto. Paga esse boleto, porque senão quebra a tua cara. Né? Aí o que ele faz? Ele pega, não, esse negócio de quebrar a cara a gente não fala, não. Isso aí fui eu que falei agora, porque eu sou muito maldoso. Aí o cara pega o boleto, resolveu o teu problema, furou a fila do banco. Olha que danado, né? Agora se a gente ficar sabendo que tem uma fila para morrer, quem vai querer furar? Pelo contrário, a gente vai querer ser sempre o último, né? A gente vai querer ser o último. Não é verdade? Fila de mercado, vocês já furaram fila de mercado? Já brigaram por lugar na fila do mercado? Gente, coisa dura. Você corre lá no mercado, aí você vai fazer compra, aí você pega o carrinho, né? E eu vou falar por mim, homem, tá? Porque esse negócio de compra teria que ser de quem fazer? Mulher. Eu também acho. Eu acho que quem devia fazer compra era mulher. Por que você fez assim, Ela é igualzinha à minha esposa, porque ela já não gostou do que eu falei. Se a minha esposa estivesse aqui, a hora que eu falasse assim, isso é negócio de mulher, né? Ela ia no meio, todo mundo levantar assim e falar assim, dos dois. Ela fala para mim assim, eu não como sozinho em casa, tem que comprar também. Bom, aí a gente vai pro mercado, né? É? Pega o black e vai. Você não liga? Não, mas eu vou então. Não, eu ajudo, porque ela quer o cartão. Se a minha mulher pegar e falar assim, não, eu vou fazer como, me dá o cartão. Eu falo, não, eu vou. Na hora, eu já falo, eu falo também que eu vou na hora. Mas aí a gente vai. Quando a gente está no mercado fazendo compra, por acaso a gente tem pressa? Difícil, você vê todo mundo passeando, pegando, olhando, vê quanto que tem de sódio, quanto que vai vencer, carboidrato. Aí você chega e pergunta para a pessoa, fala assim, escuta, por que você está olhando tanto aí? Estou fazendo dieta low carb. Fiquei sabendo essa semana, eu escutei tanto esse negócio de dieta low carb, low carb, low carb, low carb. Eu achava tão chique, sabe? Mas não sabia o que era. Essa semana que eu fiquei sabendo. É uma dieta com baixa, com baixa degustação de carboidrato. Quer dizer, você vai comer pouco carboidrato. Então a pessoa está lá vendo lá, né? Porque ela está de dieta low carb. Aí fica aquela coisa toda. Tá. Na hora de pagar, o carrinho está assim, Aí ela olha, a hora que ela olha, o que acontece com os caixas? Lotado. Gozado, que aí dá pressa. Porque antes não tinha pressa. Naquele momento bateu o negócio lá dentro, tenho compromisso. Estou com pressa, preciso correr. Aí ela olha, não tem, os caixas tudo ocupado. Tudo cheio de fila. Aí o que acontece? De repente ela olha, vem uma mocinha lá com uma bolsinha embaixo do braço, né? Aqui ninguém fez isso, nunca. Aqui tem certeza. Aí vem a mocinha assim, com a bolsinha embaixo do braço, andando assim. Oi Claudete, bom dia, tudo bem? Mariana, como é que foi o final de semana? Júlia, babado novo para te contar. O que a gente pensa na hora? Essa danada vai abrir um caixa. E a gente faz o quê? E fica mirando ela. E aí a mocinha está andando e a gente está andando atrás. De repente ela entra no caixa, ninguém, você fala, é lá que eu vou.
Só que você olha do outro lado, sabe o que acontece? Tinha outro zoiudo do lado de lá vendo a moça também. Aí quando você bate o olho, tem uma outra pessoa com um carrinho mais lotado que o teu. O que você faz? Usa todo o conhecimento espírita que a gente tem. Fala assim, aquele coitado lá está com o carrinho maior que o meu. Vai esperar mais do que eu. Deixa ele passar na minha frente. A gente pensa assim? Gente, livro roteiro, grande educandário, Universidade Sublime. Qual a contribuição que eu estou dando? A contribuição que eu estou dando é olhar e falar assim, ele vai entrar no caixa. Aí o que a gente faz? Começa a andar um pouco mais rápido. Só que o cidadão do lado de lá também começa a andar mais rápido. Aí o que você faz? Corre. Você sabe correr. Aí você dá aquele piquezinho assim, tchum, mas vira na frente assim da pessoa com o carrinho. Né? Gente, é como se você tivesse ganho São Silvestre. Dá uma emoção, assim, só falta alguém te dar um troféu e se erguer e comemorar. Mas dentro de você dá uma satisfação, né? Fala, yes! Cheguei na frente. Só que automaticamente a gente tem um negócio que é um bom senso, fala assim, caramba, Edinho, o que você está fazendo com todo o conhecimento que você está adquirindo nessa vida? Que vergonha. A gente pensa isso. E automaticamente a gente pensa em consertar. Resolver o problema que nós causamos. E como é que a gente pensa em resolver o problema que nós causamos? Simplesmente a gente tira o carrinho e fala, não, você merece passar na minha frente. É isso que a gente faz? A gente simplesmente, para consertar o problema, a gente olha para trás, vira para a pessoa e fala assim, ai bem, desculpa, é que eu estou com pressa. Quer dizer, você tem pressa. E o restante? O resto do mundo? Ou seja, a gente pensa muito em nós. Porém, nós somos 7 bilhões aqui. E segundo a resposta dos Espíritos, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, o nosso papel é contribuir para o crescimento e evolução desta obra divina que é esse educandário. E mais, lá ele fala que existe bilhões de inteligências sub-humanas aqui. Ou seja, nós temos que ajudar estas outras inteligências. Nós temos que trabalhar por elas, dar condições para que esse mundo esteja cada vez melhor. Esteja cada vez melhor. Então esse é o nosso papel. E quanto que nós temos dado de contribuição? Quanto? Normalmente quando a gente faz uma pergunta dessa, a gente fala assim, como é que eu posso contribuir? O que é que eu posso fazer? E aí a gente pensa que nós temos que nos tornarmos espíritos de luz, extremamente evoluídos. Não. Cada um de nós está num estágio, está numa etapa evolutiva e tem algo para dar. Você não precisa ser espírito de luz, você não precisa ser igual o Chico Xavier, né? Eu fico pensando assim, que se eu fosse igual o Chico, o povo seria tudo Aloísio. Vocês sabem da história do Aloísio, do Chico? O Aloísio era um cara que trabalhava numa livraria, lá em Belo Horizonte. E ele ouvia falar muito de Chico Xavier, das obras do Chico, do livro. O pessoal entrava na livraria, pedia livros do Chico e tal. E esse Aloísio sempre falava assim, o que eu mais quero na vida é conhecer esse tal de Chico Xavier. Quero conhecer esse Chico um dia. Quero ficar frente a frente com ele. Quero dar um abraço nele. Né? Porque do jeito que todo mundo fala do Chico. E aí o que acontece? Um belo dia, está todo mundo lá trabalhando. E o Chico entra na livraria. Quando entra na livraria, todo mundo corre, abraça o Chico, não sei o que, tal. E um funcionário chega no Aloísio, que não conhecia o Chico, fala assim, Aloísio, aquele ali é o Chico. Vem aqui, vou te levar para dar um abraço nele. Aí o Aloísio, quando ele chega perto do Chico, ele dá uma medida assim no Chico, de cima e embaixo, né? Com aquela imagem decepcionante, um homem extremamente humilde, bateu o olho no Chico assim, mas, por educação, o amigo estava levando ele para dar um abraço no Chico, ele deu, por educação. E você sabe o que ele falou no pé do ouvido do Chico? Ele abraçou o Chico e falou assim, quem dera se você fosse o Chico, hein?
Quem dera se você fosse o Chico. O Aloysio falou pro Chico. E vê o que o Chico respondeu. Eu queria estar lá para responder pro Chico. Mas rapaz, pode ir no teu lugar. Como assim quem dera se você for? Eu sou o Chico. Você sabe quem sou eu? Mensageiro de Jesus, rapaz. Já psicografei um monte de livro aí. E você vem com essa conversinha de quem dera se você... E você, quem é? Que até agora não me apresentaram. Eu sou o Aloysio. Bela porcaria. Eu se eu fosse lá, eu ia falar isso, eu ia responder isso para ele. Adivinha o que o Chico respondeu? O que o Chico respondeu? O Chico simplesmente virou para ele e falou assim: quem dera, meu filho, quem dera. E foi embora. E o Aloysio está esperando conhecer o Chico até hoje. Ou seja, agora, imagina o caminho que a gente tem que percorrer ainda aqui nesse mundo. Porque a gente não precisa ser igual ao Chico, ter esse tipo de postura. Mas nós precisamos ter postura, nós precisamos ter atitude e aproveitar o conhecimento que a gente já tem. Nós precisamos ser melhores, segundo pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Porque cada um de nós tem uma missão. Inclusive, se a gente pegar os povos, eles dão exemplos muito clássicos. Lá no livro ele cita alguns, mas assim, de uma maneira mais ajustada. Para a gente aqui. Se a gente falar assim, de um povo, por exemplo, uma nação que é muito patriota, a gente lembra em quem? Principalmente porque a gente vê muitos filmes deles, né? E os filmes deles, eles não fazem filme sem dar um jeito de pôr uma bandeira deles no filme. No começo, no meio e no fim. E se der, eles põem no começo, no meio do fim, no fim do filme, eles colocam uma bandeirinha deles. Quem faz isso? Estados Unidos. Se a gente pensar assim, num povo que tem pontualidade, a gente pensa em quem? Isso, nos britânicos, né? E o gozado, que eu tenho um pouco eu tenho um pouco de problema com esse negócio de horário. Porque assim, se alguém marcar comigo 8 horas, para mim é 8 horas. Eu quero estar lá, eu faço de tudo e raramente eu me atraso com os meus compromissos. Raramente eu me atraso, porque eu gosto muito de cumprir horário. Só que isso me causa problema. Tamanho é a nossa diferença com os britânicos. Alguém me convida para um aniversário. Que hora que coloca no aniversário no convite? 8 horas. Que hora que é para chegar lá? 9. Aí que está o negócio. Mas que pontualidade é essa? Quer dizer, os britânicos estão dando exemplo para nós. E eu tenho um maior problema, sabe por quê? Porque eu começo a pilhar todo mundo em casa. Vamos, gente, vamos! A minha esposa vira e fala assim: escuta, para que pressa? Eu falo: pressa, porque é 8 horas. Ela fala assim: você vai chegar lá 8 horas, não vai estar nem aniversariante lá. Falta de educação. Aí eu penso assim: como que pode ser falta de educação se eu estou convidado para ir às 8? Aí eu falo: não é falta de educação, está aqui. Aí eu vou lá e cato o convite. Olha aqui. Aí ela vira para mim e fala assim: não é chique chegar no horário. Não é chique chegar no horário. Então eu tenho uma dificuldade tremenda, porque eu não quero ser chique, eu quero chegar no horário. E às vezes que eu briguei com ela, por incrível que pareça, em algumas, ela tinha razão. A gente chega lá às 8, o aniversariante não está, né? Se a gente quiser pensar numa nação que é muito disciplinada, a gente pensa em quem? Os japoneses, né? Tem uma disciplina, é incrível. Eu me recordo uma história de um repórter, quando teve aquele problema, eles tiveram aquele problema lá de uma tsunami, que inclusive abalou uma cidade que tinha um reator nuclear. Foi bem complicado lá na época, tal, e eles passaram muita dificuldade, porque não tinha comida, não tinha água, sabe? Uma série de coisas. E o repórter, relatando isso, que ele foi para lá fazer a cobertura. E aí o repórter disse o seguinte, que ele estava num lugar fazendo uma filmagem e ele tinha uma fila imensa de pessoas para pegar comida, porque eles estavam
com fome. Gente para pegar comida. Imagine a cena. Todo mundo faminto. E ele olha na fila, tinha uma criança. Ele cita que a criança tinha por volta de 7 anos. Na fila. E ele se lembra, ele se recorda, que dentro da mochila dele, tinha um pacote de salgadinho. Então, pelo relato dele, eu imaginei um pacote desse salgadinho normal, que a gente compra por aí, alguma coisa assim, um belisquinho, tinha na mochila dele. O que ele faz? O que ele pensa? Eu vou, pelo menos, ajudar essa criança. Quem de nós faria isso? Sabendo que lá estava sem comida, que você não ia ter comida e que aquele pacote de biscoitinho, de salgadinho que você tinha, talvez fosse a alimentação para 1 ou 2 dias. Porém, o repórter, eu preciso fazer isso. Eu preciso mostrar que eu sou bom. Preciso mostrar que eu tenho algum tipo de compaixão aqui dentro de mim. Baixou, tirou a mochila das costas, arrancou o pacote de salgadinho, foi lá na fila e entregou para aquela criança. Aquela criança, como ele relata, por volta de 7 anos, olha para ele, faz um gesto de agradecimento para ele, que ele entende que a criança falou, né, agradeceu, falou obrigado. Sai da fila, vai lá onde estão os donativos, coloca o pacote de biscoito e volta para a fila. Esse repórter era bom. Naquela ânsia, né, naquela coisa, claro que com certeza ele foi bom mesmo, ele ficou comovido, ele fez o que ele podia na hora, que era entregar aquele pacote de biscoito. E aí eu pergunto assim, ó, se isso acontecesse no Brasil, por isso que eu tô assim, ó, nós estamos falando de um grande educandário, nós fazemos parte desse mundo. Porque tanto os britânicos, como os americanos, como os japoneses, estão no mesmo educandário que nós estamos, que o Emmanuel relata. Nós estamos todos juntos. A única diferença é que eles estão um pouquinho mais longe. Porque eu vivia muito preocupado, até virar espírita, até ter esse tipo de conhecimento espírita. Porque eu achava que o inferno era no Japão. Porque eu, quando eu era pequeno, a minha mãe falava para mim, você faz arte, viu? Você vai lá para o inferno. E aí na escola, a gente aprende que o Japão está onde? Do outro lado, do globo. Eu pensava, o inferno é no Japão, né? É o inferno, mas é no mesmo globo, quer dizer, nós estamos no mesmo lugar. Porque minha mãe falava, você vai para o inferno. E mostrava sempre para baixo. Sempre abaixo o inferno. Eu falava, é o Japão que está lá, né? Mas olha só a riqueza de disciplina que uma criança já aprendeu naquele país. Eu perguntei se fosse aqui no Brasil, né? Imagina uma fila para pegar comida, todo mundo com fome, as doações lá na frente. Claro que do bolo de Rio Preto, aí você vai ver, né? Não precisa levar faca. Porque lá no dia do 19 de março, dia do aniversário de Rio Preto, é sempre feito um bolo. A cada ano ele cresce 1 metro, porque assim, a quantidade de anos de Rio Preto é a quantidade de metros de bolo que é feito. Mas não precisa levar faca, não. Porque tem um povo lá, eles são todos aprendizes de ninja. Eles cortam bolo na mão. Uá! É verdade. Vem com as duas assim, ó. Eles vêm com as duas assim, ó. Vira faca e pá ao mesmo tempo. A mão, né? Mas eu fico imaginando se é aqui no Brasil um negócio desse lá e alguém pega, agacha, tira porque assim, eu estava terminando de explicar, né, como é que é aqui no Brasil assim. Tá os donativos lá na frente, que vão ser doados, o exército fazendo uma barreira, e depois a fila, né? Aí o cara vai, chega ali, ele agacha, tira um saquinho de biscoito de dentro da mochila, e vai levar para uma criança. Que criança que é?
A hora que ele faz assim, ó, vem uns 12, 15, 20 adultos, já pega o saquinho antes de chegar na criança. Perigoso dar para a criança o adulto tomar da criança. Mas não, isso é meu, né? Ou seja, nós precisamos aprender com as outras nações. Porém, nós precisamos saber o que é que nós temos que fazer. O que é que nós temos? Então, por exemplo, não existe só esse tipo de exemplo para a gente ver também. Nós ainda temos, vivendo aqui com a gente, muitas outras raças, muitos outros países que nos dão exemplos negativos, né? E a gente vê lá aqueles muçulmanos do Estado Islâmico cometem cada barbaridade. Para a gente ver que, para a gente não pensar assim, nossa, não tem uma pontualidade britânica, não tem o patriotismo americano, muito menos a disciplina japonesa. Porém, também não somos iguais àquele pessoal lá não, que sai matando assim por nada, né? E ainda existem tribos indígenas, tribos na África, né, que ainda vivem de uma maneira bem selvagem, que pouco tem contribuído para o crescimento, por conta do estágio que eles estão. Mas nós não somos assim. Quem daqui rouba comida de leão? Não, né? Um dia eu vi uma reportagem lá na África. Tem uma tribo lá que eles são nômades, eles ficam andando para lá e para cá tal, e normalmente eles formam grupos de 3 e saem andando pelas savanas africanas. Porém, eles precisam arrumar comida. E como é que eles arrumam comida? Para caçar aqueles bichos lá ligeiros, ferozes, aquela coisa toda. Não tem jeito, porque eles são muito pequenos assim, ó. Eles são muito pequenininhos. Então, atrás de quem eles vão? Dos leões. Caçar leão? Claro que não. Eles vão roubar comida do leão. Aí vocês vão falar assim, como é que rouba comida do leão? E eu fiquei vendo um dia, e eu fiquei impressionado. Os carinhas desse tamanhozinho assim, ó, com umas pintas caras assim, com uns negócios brancos, arco e flecha. Porque se eu fosse roubar a comida do leão, eu ia, mas com canhão, né? Os caras vão de arco e flecha. Simplesmente eles esperam os leões caçarem. A hora que os leões derrubam aqueles animais grandes lá, aquelas presas. No dia que eu vi, eles pegaram uma zebra. No dia que eu vi lá, eles pegaram uma zebra e deitaram essa zebra, não sei o que tal. E o que aconteceu? A hora que os leões vieram em cima e começaram a atacar aquela presa, veio os 3 baixinhos. Dois só. Tinha um monte de leões. 2 pegaram a flecha e os 3 andando assim, ó. O pequenininho do meio não tinha nada. Cara e coragem, cara e coragem. Verdade. Aí ele chega lá, quando os leões olham aquilo, os leões se assustam, porque eles não entendem o que está acontecendo. E eles vão em cima assim, e os leões se afastam. O menorzinho pequenininho, corre, vai lá em cima da presa, no chão, passa a faca muito rápido, e retira um pedaço enorme daquela carne. Ele sabe onde vai cortar, onde tem as articulações. Ele retira um pedaço enorme da carne. E os outros 2 assim para os leões. E os leões assim. Aí o pequenininho cata aquele pedaço de carne assim, ó. Põe nas costas. Os outros dão uns 2, 3 passos para trás assim, devagarzinho. Os leões voltam em cima da presa. Eles viram as costas e vão embora. Olha só que vida. Eu pensei assim, se fosse para comer carne desse jeito, eu não ia comer carne não. Eu ia virar vegetariano, vegano, fazer dieta low carb, qualquer coisa, mas na frente do leão daquele jeito eu não ia não. Mas ou seja, são espíritos que ainda estão vivendo de uma maneira bem selvagem, bem rudimentar, mas fazem parte desse mundo que nós estamos vivendo. Fazem parte. Porque nós, de maneira geral, nós estamos vivendo o melhor momento deste mundo. Nós somos privilegiados por estarmos aqui hoje. Muito privilegiados.
Pode ser que você esteja perguntando assim, por quê? Se você tem avô vivo ou avó, pergunta para ela. Estou falando de espírito que nem desencarnou ainda. Estou falando de alguns anos atrás. Nós nunca estivemos num momento tão bom para se viver nesse planeta. E a gente ainda reclama. O que é estar num momento bom? Por que eu falei para perguntar para os avós de vocês? Pergunta para os avós de vocês que roupa que eles usavam, que calçado que eles usavam, como é que eles se locomoviam, como é que eles se comunicavam, onde eles iam fazer lazer, qual o lazer que eles tinham? Pergunta lá. Onde é que eles moravam? O que é que tinha dentro da casa deles? Como é que eles estudavam? Como é que eles adquiriam conhecimento? As mulheres, o que elas podiam fazer? Percebem que nós estamos num momento mágico desse mundo? Que nós estamos reclamando de barriga cheia. Nós estamos numa era onde a gente precisa acelerar a gama de conhecimento que a gente tem e acelerar as nossas atividades físicas no esforço para fazer o outro ter uma vida um pouco melhor. Aqui dentro eu sei que está cheio de profissionais. Hoje, se um professor chegar numa sala de aula e perguntar para os alunos assim, o que é que você já decidiu que você vai fazer de faculdade? Aí o aluno vira e fala assim, já. O que você vai querer fazer? Eu vou falar um nome que não é mais esse, tá? Mas é um que a gente entende bem. A gente vira e fala assim, vou fazer magistério. Porque agora não chama mais magistério, chama normal superior, né? Antigamente chamava magistério, né? Que era 3 anos do ensino médio e mais 1 de formação. Então ele saía já professor. Então agora não é mais, agora é faculdade mesmo, chama-se ensino superior. Normal superior. Faz o ensino médio normal, depois vai para o normal superior. O que ele vai ouvir se ele falar isso? Ô dó, tá louco? Fez um teste de aptidão, meu filho? E ele vai virar e vai falar assim, mas por que eu não posso ser professor? Você é doido, aluno tudo maluco hoje em dia. E outra coisa, ganha uma mixaria. E dependendo da profissão que falar também, fala assim, não, mas isso não dá dinheiro. Eu falo isso para vocês porque eu ouço isso de vez em quando, eu não dou aula, mas eu ouço nas conversas entre os amigos. E outro dia perguntaram para o meu filho, o que ele ia fazer? Ele virou e falou assim, eu vou criar peixe. Aí outra pessoa virou, mas criar peixe? Mas isso não dá dinheiro. Quer dizer, a preocupação hoje, muitas vezes, não é o que você pode fazer muito bem, mas é aquilo que vai te dar dinheiro. Enquanto a gente estiver preocupado só em ganhar dinheiro, a gente não ajuda na construção e melhora desse mundo, que é a nossa missão aqui, nos melhorarmos, evoluir até a perfeição, está lá na pergunta 132, mas também contribuirmos com a formação desse planeta aqui, desse grande educandário, como cita o Emmanuel. Então qual que é o nosso papel? O que é que eu tenho que fazer? Porque aquelas pessoas que se formam e que se preocupam só em ganhar dinheiro, ela pode até ganhar dinheiro. Mas e a hora que ela chegar no momento de voltar para o plano espiritual? Outra coisa, eu não estou dizendo aqui que a gente não pode ganhar dinheiro. Até deve. Não estou dizendo aqui que a gente não pode ter lazer. A gente precisa, tá? Mas a gente precisa contribuir com esse planeta. Então, por exemplo, existem médicos que contribuem poderosamente para a melhora deste planeta. Porque além deles exercerem a profissão, eles pesquisam, eles se especializam,
eles atendem com carinho os seus pacientes, entendem que ali, cada pessoa que entra é um ser humano, está precisando de algum tipo de ajuda. Esses estão contribuindo. Agora tem uns que você chega lá, nem olha na tua cara. Nem olha na tua cara. Tem médico que você vai que nem olha. Né? Aliás, diz que tinha um postinho, esses postos de saúde, né? Essas UBS, e tinha um médico que já estava fazendo plantão, porque o outro médico que era para vir não veio, já estava fazendo plantão há mais de 24 horas. Aí Jesus, lá no plano espiritual, se comoveu, falou: vou lá ajudar. Aí Jesus desce aqui, vai lá na UBS, bota um jaleco branco, entra dentro da sala do médico e fala assim: pode ir embora, vai descansar. Aí o médico falou: quem é você? Falou: eu sou o médico que vou te substituir, pode ir embora. Ah, ainda bem que você veio, você caiu do céu, porque eu estava muito cansado já, não estava aguentando mais, meu parceiro não chega, mas daqui a pouco ele chega, vai atendendo aí que já ele chega. Ah, então tá bom, o médico saiu. Aí Jesus gritou: ô próximo! Entra um cara numa cadeira de roda. A hora que Jesus bateu o olho nele, falou assim: levanta e anda. O cara levantou, virou as costas, catou a cadeira, saiu empurrando. A hora que ele saiu de cara de fora, falou assim: escuta, o médico que estava aí saiu, trocou de médico? Falou: trocou. Falei: e esse outro aí como é que é? Falei: igualzinho, nem olha na cara da gente. Igualzinho, nem olha na cara da gente. Ah, né? Então tem os profissionais e os profissionais. Aqui dentre nós temos muitos profissionais. E que tipo de profissional que você é? É claro que nós não somos só profissionais, mas que tipo de homem você é? Que tipo de mulher você é? Qual é o tipo de marido que você é? Que tipo de esposa nós somos? Que tipo de pais nós somos? Que tipo de irmãos nós somos? Que tipo de filhos nós somos? Então nós temos que nos questionar e avaliarmos como a gente tem agido. Porque lá no livro, o Emmanuel, através do Chico, ele diz que nós estamos trabalhando na construção do paraíso. E o paraíso é um lugar maravilhoso. Vai estar cada vez melhor. E muitas vezes eu falo nisso. Inclusive tem pessoas aqui que me conhecem. Carlão, quando você pergunta para mim assim, ó, como é que você está, Edinho? O que eu respondo? Cada vez melhor, né? Estou cada vez melhor. Por que eu falo estou cada vez melhor? Tem gente que pensa assim, que eu sou doido. Eu não sou doido. Eu não sou. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai estar lá que a evolução dos mundos, a evolução do mundo, inclusive desse que nós habitamos aqui, é fato da lei divina. Lei divina. De modo que a evolução é lei divina. Este mundo que nós estamos habitando nunca foi pior. Nunca piorou. Pode pegar na história. Tivemos momentos de guerras, tivemos momentos difíceis. O Chico cita lá, o Chico, através do Emmanuel, né? Ele cita lá, nessa lição do grande educandário, que ele fala que até assim foi importante para que a gente tivesse algum crescimento, tivesse alguma mudança diante das guerras, para melhor. Ainda assim. Ou seja, este mundo vai piorar? Não vai. O que é? Para onde ele está caminhando? Nós somos os construtores do porvir. Nós estamos no momento mágico. Nunca estivemos no momento tão bom para se viver, tão confortável. E vou informar para vocês, vai ficar melhor. Porém, o que está faltando para ficar melhor não é mais mudança material.
mas é a mudança que nós temos que fazer dentro de cada um. Porque a hora que nós enxergarmos este mundo aqui como um pedacinho do paraíso e começarmos a trabalhar para que ele fique melhor ainda para as outras pessoas que estão do nosso lado, aí sim, nós vamos estar contribuindo com o nosso papel. E nós não precisamos virar santo. É só fazer um pouquinho mais de esforço. É simplesmente botar no rosto uma feição mais amigável. É simplesmente, às vezes, botar no rosto um sorriso, um olhar de atenção, um carinho, um elogio, um esforço para ajudar alguma situação. Só isso que nós precisamos fazer. E quem de nós está incapacitado de fazer isso? Ninguém. Ninguém. Porque todos os dias as oportunidades de caridade, de benefício, se apresentam à nossa frente. Cabe a cada um de nós decidir se nós vamos nos esforçar, se nós vamos fazer, se nós vamos aproveitar ou não. Muitas vezes é um momento da gente silenciar, muitas vezes é um momento da gente ajudar, muitas vezes é um momento da gente não falar nada, só abraçar. Que nem nós fomos ontem, desencarnou o pai de um amigo nosso, e aí nós fomos ao velório. E aí quando nós chegamos no velório, né, aí teve uma pessoa que chegou perto de mim assim e falou assim: ai, que bom que eu cheguei junto com você, eu estava desesperado para chegar aqui. O que a gente pensa? Eu falei, deve ter medo de espírito, deve ter medo de morto, né? Sabe que eu sou espírita, alguma coisa, né? Está se sentindo protegido, porque pensa assim, é espírita, né? Se der qualquer problema com o espírito ali, ele já conversa, eles pensam assim da gente. É, eles pensam isso de nós espíritas. Não, chegar ali qualquer coisa ali, ó, né? Tem família de desencarnada aí que quando vê um espírita chegando, fala, graças a Deus, agora vai encaminhar a alma do meu parente aqui. Nós espíritas somos assim, né? Mas a hora que eu cheguei, né, a pessoa falou isso para mim, aí eu perguntei assim, mas por que, criatura? Que bom, eu cheguei com você, por quê? Aí ela pegou e falou assim, ai, porque eu nunca sei o que falar para a pessoa. Ai, você acredita que eu fico tão nervoso, que outro dia eu cheguei, aí todo mundo chega, meus pesos, eu fiquei tão nervoso que eu cheguei e falei, meus parabéns, falei, ai, ó. Aí eu perguntei, falei, mas pelo menos era a sogra que tinha morrido. Né? Porque se fosse a sogra, você chega no genro e fala, ainda dá certo, mas se não for, não. Porém, gente, é um momento que às vezes você não precisa falar nada. Não precisa falar nada. É o momento que você chegar ali, a pessoa vai te ver e vai te dar um abraço e vai sentir. Não precisa falar nada. Às vezes a minha esposa me cobra isso. Que eu chego, eu abraço e eu não falo nada às vezes. E a minha esposa vira e fala assim, ai, que espírita meia pataca que você é. Eu falo, por quê? Não conta para os outros, pelo amor de Deus. Aí ela fala assim, escuta, custava você falar alguma coisa para a pessoa aí, né? Sei lá, que o parente dela não morreu, que ele está lá do outro lado, alguma coisa, né, para consolar. Eu falo, não é o momento. Tudo que eu falar a pessoa não vai ouvir. A pessoa está na dor, está no sofrimento ali. Não vai ouvir. Não vai ouvir. Então por que eu vou chegar lá e falar assim, ó, lá na doutrina espírita, a gente aprende que a gente não morre, viu? Não precisa chorar não. Está chorando por quê? Está achando que morreu? Não morreu, não morreu. Vou falar isso para a pessoa? Não, a pessoa está na dor dela, eu não falo nada, eu chego lá simplesmente só abraço. Transmito a minha energia, a pessoa viu minha presença, gostou, eu saio e vou embora. Porque eu vou falar um negócio para vocês. Ó, você quer agradar alguém? Você quer mostrar para alguém que você é firme com ela? Vai no velório de um parente dela. Ela nunca mais esquece. Porque a gente conta quem não foi. O fulano não veio. O ciclano não veio. Quando encontra na rua, pode passar 6 meses. A hora que ele bate o olho em você, fala, o Edinho não foi lá no enterro lá. Morreu meu pai lá. Agora presta atenção. O Edinho não foi, foi todo mundo. A pessoa parece que marca. Por que ela marca? Porque ela é ruim? Não.
porque é importante para ela aquele momento. Então vai lá e não fala nada, vai lá e dá um abraço, pronto, só. Claro que tem momentos que você precisa falar, e quando a gente tiver momento de falar, o que nós precisamos procurar deixar de ser? Deixar de ser, muitas vezes, os profetas do Apocalipse. A pessoa chega e fala assim: ai, estou no médico fazendo um tratamento. Por quê? Descobri que eu estou com arritmia. Fala: meu Deus, verdade. Olha o profeta do Apocalipse chegando, emplacando. Ai, Deus te abençoe e te proteja, porque eu perdi 3 amigos desse jeito. Já está matando o cidadão, ó. Olha o profeta do Apocalipse. Por acaso ele perguntou? Ele já sabe que ele vai morrer, talvez nem disso, né? Talvez a quem está falando morra primeiro. E a gente tem uma mania de querer ser agradável sendo a profeta do Apocalipse. Você não vai ser agradável nunca assim. Por exemplo, quando chega alguém e fala para a gente que vai casar, o que a gente fala para a pessoa? O que significa quando alguém chega para a gente e fala que vai casar? Não, a pessoa quando ela chega para a gente e ela fala que ela vai casar, ela está feliz ou ela está triste? Muito feliz. O que significa para ela o casamento? Amo essa pessoa que está do meu lado, quero ficar com ele para sempre, ou com ela para sempre, vou me casar. Vou te avisar, eu vou me casar. O que é que a gente tem que fazer? Que alegria, parabéns, é isso mesmo. O casamento é uma bênção. Isso é o que a gente tinha que falar. O que a gente fala? Tá louco? Rapaz, pior besteira que você vai fazer na tua vida. Aliás, é a pior besteira que você vai fazer, porque vida você não vai ter mais. Ó o profeta do Apocalipse. Então, quando a gente pensa em contribuir para a elaboração do paraíso, que está lá no livro, no Grande Educandário, não precisa virar santo, mas não dê uma informação dessa, né? Agora você vai ver. Você vai ver o que é ter sogra, né? Olha só, a pessoa está feliz. Quer ver outra situação? Que é uma situação maravilhosa? Quando a mulher fica grávida. Quando a mulher fica grávida, gente, um filho é uma bênção. Filho é uma alegria. Filho é tudo de bom. Filho é um instrumento que faz com que a gente melhore, que faz com que a gente aprenda, que faz com que a gente cresça. Isso é filho. E aí quando a pessoa, né, a mulher fica grávida, aí ela vai avisar para a amiga: eu estou grávida. Que bênção de Deus na sua vida. Agora você vai ter a companhia de Jesus, porque quem tem um filho tem a companhia de Jesus o tempo todo. Você vai ver como a sua vida vai melhorar, como você vai se tornar uma pessoa melhor, como você vai se tornar uma pessoa mais amorosa. Você vai sentir um negócio dentro de você assim, ó, capaz de mexer com tudo. Você vai abrir mão de você por conta deste serzinho que está na tua barriga. Se alguém fizer mal para você, não vai doer tanto, mas se fizer para ele, vai, porque o amor que você vai sentir é coisa louca, incondicional, negócio maluco. Parabéns. É isso que ela ouve? Ó o profeta, fala: tá grávida? Se prepara, viu? Você vai engordar 25 quilos, o nenê tem 3. Nunca mais some as estrias que vai dar em você. Aproveita, dorme tudo que você tiver para dormir, porque você não vai dormir nunca mais na tua vida. E compra uma bucha vegetal. Isso! Ainda bem que alguém sabe o que é isso. É isso daí mesmo. É que vocês não estão vendo, mas ela está fazendo isso. Aí o profeta do Apocalipse fala assim: compra uma bucha vegetal, porque
Porque a hora que você for tomar banho, você bota o peito assim, deixa cair uma água bem quente, cata aquela... A bucha vegetal é aquela bucha caipira que a gente fala aí, né? Cata a bucha assim, ó, e vai esfregando o bico do peito para ele ficar bem grosso. Porque a hora que o neném nascer, ele cata, começa a mamar, racha tudo, sai sangue, cai o bico. Eu nunca na minha vida ouvi uma história falar assim, ai, tá vendo aquela moça que está indo ali, aquela mulher que está indo ali? Ela não tem o bico do peito, porque o nenê dela arrancou. Já ouvi falar que mordeu, que sangrou, tudo bem, mas que arrancou, gente? Ainda bem que tinha alguém que conhecia isso aqui junto comigo, viu? Ainda bem que tinha alguém, sabe por quê? Vai ficar pendurado. Olha lá. Não sabe nem o que é. Ou seja, eu falei do negócio da bucha vegetal porque falaram para minha esposa. Isso eu ouvi quando a minha esposa ficou grávida. E aí eu fiquei numa dúvida cruel. Eu não sabia se eu divulgava para as pessoas ou se eu ficava quieto. Fico quieto porque assim a gente não escuta besteira, né? Então a gente tem que se preparar para ser diferente. A gente tem que se preparar para, sabe, contribuir com as pessoas. Aí, se alguém virar e perguntar assim, e aí, vai ser parto normal ou vai ser cesárea? Gente, nunca vem uma resposta boa depois. Você pode escolher, se você falar parto normal, se lascou. Se falar cesárea, se lascou também. Sempre tem uma história trágica, tanto para um quanto para outro. Desse jeito. Não, nunca. Você nunca volta normal, o peso não volta, a estria não volta, você não dorme. E vou te falar um negócio para você. Se você escolher parto normal, cuidado, porque a bexiga cai. A Flávia que falou aqui, Para a Flávia ter falado, ela deve ter escutado isso quando ela estava grávida, né? Ou seja, nós temos que começar a prestar atenção nessas coisinhas pequenas que acontecem na nossa sociedade, né? Pequena, ela falou pequena, A gente pensa que é coisa pequena, corriqueira, porque a gente ouve muito isso. E a gente começar a mudar esse panorama. Sabe, mudar esse panorama nosso de enxergar as coisas de uma maneira ruim. Enxergar sempre que o outro, o que está acontecendo com o outro, você não precisa condenar, você não precisa falar nada. Se tiver alguma complicação, algum problema, ele mesmo vai descobrir. Ele mesmo vai se organizar. Agora se coloque a postos. Se coloque a postos para a hora que ele precisar você ajudar. Isso é contribuir. Vou me casar. Que maravilha, vai ser ótimo, não sei o que, aquela coisa toda. Se você precisar de mim, eu estou aqui. Estou grávida, não sei o que. Que lindo, maravilhoso, tal. Eu também já tenho filho. E se você precisar, eu estou aqui. Se prepare para a dificuldade do outro. Ajude o outro lá. Você já sabe como é que é, né? Porque depois esquece mesmo. Deixa a pessoa passar. Não esquece? Quem tem mais de um filho aqui? Tudo esqueceram, Porque se fosse tão ruim assim, ia ficar só no primeiro. Mas a gente esquece. Tem muitos casais hoje que fazem opção por não ter mais filho, não é por conta do trabalho que dá. Eu falo do parto, toda coisa. Tem uma série de outras, né? Situações que são levadas em consideração. Mas não é por causa disso. Então para de falar. A pessoa vai ter. Ajude. Então esse é o nosso papel. Então Emmanuel diz lá no Grande Educandário que nós estamos aqui para aprender. E além de aprender, nós temos que contribuir para realmente criar um paraíso. E muitas vezes criar o paraíso a gente fica imaginando lá na frente que é um lugar onde não vai ter mais assalto, não vai ter mais guerra, não vai ter mais doença, não vai ter mais dívida para pagar. Não. Construir o paraíso começa dentro de nós mesmos. Vamos construir o paraíso aqui dentro. Entendendo a situação maravilhosa pela qual nós estamos atravessando. Esse mundo nunca esteve tão bom. Nunca tivemos todos esses recursos.
E às vezes quando eu falo isso, tem gente que fala assim, como? Nunca teve tão bom? Você fala assim que nunca esteve tão bom esse mundo? E a violência? Né? E a falta de amor entre as pessoas? Existe violência ainda hoje, sim, em alguns países, até mais do que aqui, que precisa ser combatida, que precisa ser dissipada ainda, mas isso é com o tempo. Porém, nós estamos num momento muito melhor, porque a coisa de, vamos voltar a, sei lá, 100 anos atrás, 100 anos atrás, era muito mais violento. Ah, não era não, Edinho, era. Sabe por que que era? Há 100 anos atrás, o que que uma mulher podia fazer? Nada. O que que o marido podia fazer com a mulher? Hã? Ele podia bater? Matar? De vez em quando eu falo para minha mulher, eu falo assim, se fosse 100 anos atrás, né? Né, Justo? Ah, se fosse 100 anos atrás, você não ia falar isso para mim, não. Ou seja, há 100 anos atrás a mulher não podia falar nada, a mulher apanhava, muitas foram assassinadas. Ah, Edinho, mas ainda acontece hoje. Sim, muitas mulheres ainda são assassinadas, muitas mulheres apanham, mas a nossa sociedade tem brigado para que isso cesse. Antigamente lá, o cara matava a esposa, não acontecia nada, ele batia na esposa, não acontecia nada, era muito mais violência do que hoje. Hoje, se ele bater na esposa, não é a esposa que pode denunciar, qualquer um de nós que vê, pode denunciar e ele vai para a cadeia. Ele vai para a cadeia. Então tinha muito mais violência lá. Antigamente, quando um jovem, um homem, né, atingia a idade aí de adolescência, 13, 14 anos, o que o pai fazia com ele? Levava ele no prostíbulo para virar homem. 14 anos. Uma criança. Quer violência sexual maior que essa? Levava lá e ó. Era assim que funcionava. Então quer dizer, há 100 anos atrás tinha muito mais violência do que hoje, porque essa violência ela estava dentro de casa permitida. O marido podia ter amante? Hã? Quando eu penso isso, eu já penso logo assim, porque eu tenho conhecimento espírita, estou na lide aí de trabalhar de caridade, eu penso assim, ei, tempo bom. Estou brincando. Mas, ou seja, naquela época lá, o marido não podia ter amante, ele devia ter amante. Porque o marido que não tinha amante não era homem, não. Ele tinha que estar casado e ter amante ainda. Ei, tempo bom. Chegava em casa, a mulher tirava o sapato dele, lavava os pés dele, e mais, não tinha tênis pé. Né? Lavava o pé. Sim, mais de uma, várias amantes. E a mulher não podia falar nada. A mulher não podia falar nada, ó. Isso era, nenhuma delas, isso era uma violência dentro de casa, praticada todos os dias contra as pessoas, né? E o marido, ela tirava o sapato do marido, lavava os pés do marido, ele lavava o rosto, o pescoço, a cabeça. Hã? Já tomou banho, exatamente. Não tomava banho não. E eu vou contar um negócio para vocês. Hoje, eu tomo banho todo dia. Eu tomo banho todo dia. Mas tem dia que eu preciso tomar banho mais cedo. Porque a minha mulher chega e fica ensabincando. Fala, vai tomar banho. Vai tomar banho. Eu falo, já vou. Vai tomar banho. Mas vai tomar banho. Eu falo, eu já vou. Eu sei que eu tenho que tomar banho todo dia. Não estou há 100 anos atrás. Porque senão eu ia virar e falar assim, tira meu sapato aqui, lava meu pé. Vou tomar banho hoje não. Apesar de que, vamos falar real, quando chega os meses de junho,
julho, agosto, a gente tem até vontade de não tomar banho, né? Aquele frio. Aí tem gente que fala ainda, fala, hoje eu não vou tomar banho. Você fala, nossa, como você é porco, né? Aí a pessoa, qual que é a desculpa da pessoa? Ah, eu nem transpirei. A gente vai uma criatura. Hoje nós estamos em outros tempos. Ou seja, nós estamos hoje numa situação completamente melhorada, onde os homens, os homens, podem acompanhar as suas esposas no exame de pré-natal. Coisa linda quando a gente vai num consultório assim, vê aquele monte de homem, mulher sentada e homem ali do lado, contrariado, bicudo, mas tá ali, né? Tá ali do lado. O bicho tem uma carranca, parece burro empacado. Vixe, quando eu casei eu era bom nisso, hein? Vixe, eu ficava empacado assim, ó, 30 dias, fechava a cara. Mas depois agora, estudando doutrina espírita, procurando fazer caridade, já nem consigo ficar 30 dias. Com 25 eu já estou melhorando. Mas aí o cara tá, aí a hora que bota ele para fazer o exame, aí bota lá, ultrassom, você olha na cara do cara, o cara tá bobo assim, escorrendo lágrimas do lado. Assim. Olha que maravilha. O pai pode pegar o filho no colo, sair com o filho para passear, abraçar o filho, beijar. Coisa linda quando eu chego num lugar assim, eu vejo pais aí com filhos, o pai tem 40, 50, o filho tem 25, 30. O filho é maior que o pai às vezes. Chega ali, abraça os dois e beija. Nossa, eu chego a arrepiar com isso. Falo, que maravilha que é isso. Esse mundo tá bom. Fosse há 40 anos atrás, 40 só, 30 anos atrás, se acontecesse uma cena dessa, chega um grandão, abraça o menorzinho e dá um beijo, a gente vai falar assim, é viado. Não quer saber se é pai, se é... Não, é homossexual, né? Como de repente o fato da sua preferência sexual te torna melhor do que outra pessoa. As pessoas usavam isso como se fosse melhor que as outras. Mas ainda tem muita violência, né, com relação aos homossexuais. Tem, mas diminuiu bastante. As famílias têm aceitado, as famílias têm abraçado, as famílias têm apoiado. Não são todas, mas a grande maioria. De modo que se a gente começar a avaliar pontos peculiares do que tem acontecido na nossa sociedade, esse mundo está caminhando a passos largos para o paraíso. E quando o Emmanuel escreveu em 1952, através do Chico, o livro Roteiro, era nisso que ele pensava. E mais, nos trouxe um aviso: contribua com o que você puder, para que esse mundo seja cada vez melhor, para que ele tenha cada vez menos violência, e para que ele tenha cada vez mais amor. Que todos nós possamos nos comprometermos conosco a amar mais a cada dia das nossas vidas. Muito obrigado a todos vocês.